para pra ver, vai perceber o quanto o ser humano é ridículo. Se corta para aliviar a dor, usa drogas como refúgio da realidade, mata, rouba, bebe. Eu cresci vendo tudo isso acontecer com os meus próprios olhos. Tudo ali, bem na minha frente. Só que eu, como uma criança indefesa, não podia fazer nada. Meu sonho era sair pelo mundo, salvando todos de todo perigo. O problema é que o perigo é o próprio ser humano. Os meus 5 anos de idade, eu saía pelos semáforos pedindo esmola, alguma ajuda para comer. Só que todos me negavam como se eu não fizesse parte da sociedade. Moço, me dá um trocado, por favor? Alguma coisa para comer e tentar sobreviver? Não, desculpa, eu estou sem. Eu pedia com educação, só que a resposta era sempre a mesma. Ser humano ridículo. Ridículo era eu por mim. Meus pais brigavam muito. Não tinha sossego naquela casa. Era só gritaria, berros e copos quebrados. E eu ficava lá, vendo aquelas cenas horríveis do meu pai batendo na minha mãe sem poder fazer nada. Como se ela fosse uma criancinha que fez uma criação. Ele chegava todo dia bêbado em casa e maltratava ela sem ao menos se importar se eu estava vendo ou não. Eu não era feliz. Eu ficava na escola até o último minuto, só para não ter que voltar para casa. Mas não adiantava, porque eu estava na escola e a minha cabeça estava em casa. Como 2 pessoas que se amam podem se machucar tanto? Eu me perguntava isso todos os dias quando eu via em casal. Eu sentia que não estava tudo bem. Quer dizer, quando gritam um com o outro, não estava tudo bem. Está? Não, não estava não. Os meus tutores, eles estavam com a pior cara do mundo. Eles perderam dinheiro, emprego, casa. E a gente veio pra cá, dessa cidade. A minha vida sempre foi muito atarefada. Eu nunca tinha tempo só pra mim. Só pra ler, dançar, sei lá. Mas não fui eu quem escolhi ter essa vida tão atarefada. Foram os meus tutores, que sempre me obrigaram a fazer todo tipo de coisa. Sempre que eu querendo que eu seja a melhor pessoa do mundo, e eu nem pessoa sou ainda. Mas eu fazia, procurando por orgulho mesmo, já que meus pais não me deram essa oportunidade. Eu não gostava do que eu fazia, quase nada era prazeroso. Mas eu todo fazia. Eu fazia tantas coisas ao mesmo tempo que não tinha tempo nem pra respirar. Eu corria com os moleques da rua e ao mesmo tempo pedia esmola. Todos me olhavam tão mal, só que eu nem ia fazer mal pra ninguém, nem pra mim mesmo. O ser humano continua sendo ridículo. Meu sonho era sair pelo mundo, salvar todo mundo. Só que o mundo nunca me salvou. Até que um dia, estava sentada na beiradinha da calçada. Começou a chover. Uma tempestade. Uma ventania. Todos foram pra casa. Só que eu não tinha pra onde ir. Então uma mulher com o neném no colo veio em minha direção e me levou pra sua casa. Foi uma sensação tão boa, porque eu nunca tinha ido pra uma casa antes. Nem pra de Deus, porque eu não me sentia bem-vinda lá. Eu tomei banho no chuveiro, comi no prato, não na mão. E tinha uma televisão lá, e eu via as pessoas dentro dela. Eu comecei a me sentir gente de verdade, como qualquer um. Eu não tinha muitos amigos. Eu sempre fui meio que formal demais. As minhas roupas sempre foram careta. Mas eu era assim. Eu era zoado em qualquer lugar que eu fosse. Qualquer curso que eu fizesse eu já era zoado. No inglês, informática, logística, matemática, esgrima. Eu não entendo por que eu fazia esgrima. Os únicos que aumentavam um pouco a minha autoestima eram os meus tutores. Só que eles não entendiam. A autoestima não era minha. Era deles. Eu não sabia ser feliz. Feliz? Não. Eu nunca ouvi essa palavra lá em casa. Um dia eles me levaram no psicólogo e ele disse pra eu esquecer essa dor. Pra eu pensar em qualquer outra coisa que não fosse os meus pais. E eu tentei. Eu até tentei pensar em outra coisa. Eu dancei. Eu sorri.
chorei. Até que um dia, o pessoal lá do fundo me chamou pra sair com eles. E eu pensei 2 vezes antes de ir, mas eu fui. No caminho eles estavam rindo de coisas que eu não entendia. Eles estavam falando coisas que eu não entendia. Então eu dava risada junto. E a gente foi pra um beco sem saída, meio escuro. Eles fizeram uma rodinha. Lá eles começaram a distribuir um tipo de droga que eu não sabia qual era, e mais outra, e entrava cigarro, e saía cigarro. Era tão natural entre eles. Eu tava me sentindo uma deles mesmo. Já da família, sabe? Aquela mulher me adotou e me transformou. Eu comecei a frequentar a escola, fiz até amigos. Era tudo muito irreal. Lembra do ridículo? O ser humano passou a ser um pouco menos. Só que teve um dia, ela começou a me fazer perguntas. Eu falei da minha vida, ela falou da dela. Eu falei que eu não fumava, mas eles insistiram, que eu disse de novo. E aí começou de novo. Eles começaram a dar risada. Eu não queria isso de novo. Então eu aceitei. Eu fumei. E é bom. Não é ruim. Quer dizer, no final daquele dia eu já estava mais drogado do que qualquer um ali mesmo. Então era bom. Não era só cigarro. Tinha todo tipo de droga. Como eu já estava mais drogado do que qualquer um ali, Eu sinto a mesma coisa. Por que não? Você não vai sair. Mas você não é meu pai, mas eu sou o seu marido! Eu não aguentava mais. Não dava mais em casa. Era um sufoco. Um sufoco que eu não podia deixar de gritar. E eu gritava. Eu gritava como se eu tivesse sendo esfaqueada, talvez. E sabe quem me ouvia? Ninguém. Ninguém pediu pra me levar pra casa dela. Foi ela que me buscou. Mas pra que tantas perguntas? Então ela tava com cara de choque, o olho cheio de lágrimas. E disse que era minha mãe de verdade. Só que eu não podia acreditar, porque minha mãe é de verdade. Eu pensei que tinha morrido. Quando ela saiu pra comprar pão na padaria, nunca mais voltou. O que eu ia pensar? eu nunca pensei em nada que fosse meu. Meus pais nunca pensaram. Mas ela fugiu. Fugiu porque ter uma filha custava caro. E ela teve a oportunidade de ser alguém de verdade. Então, eu não sabia mais quem eu era, então eu corri. Fui pra rua, pro meu esconderijo. Me lembra da ridícula situação e que qualquer outro colocaria no lugar. Eu não era ninguém. Era? Eles pararam de dizer que me amavam. Pararam até de lembrar que me amavam. Eles estavam ocupados demais, quebrando e gritando. Eu não queria mais que aquilo doesse. Então eu comecei a sentir outro tipo de dor. Eu lembrei que quando eu era criança, eu via as pessoas se cortando. E aquele gosto. E aquele cheiro. Eu precisava fumar de novo. Eu precisava ir com eles de novo. Aliás, depois daquele dia eu comecei a me encontrar com eles todos os dias. Pra usar qualquer tipo de droga. Ó. Então, quando eu chegava em casa, o cheiro continuava lá. E se eu tava sentindo o cheiro, os meus tutores também. Então eu me vi largado no chão. Só que pior. O pior ser humano da face da terra. Então do meu lado, muitas drogas. Muitos cacos de vidro. Onde eu fui parar? E então, se os outros podiam fazer, quis sim fazer o mesmo. Eu fui no banheiro e tinha uma lâmina lá. Eu achei que se eu deixasse de sentir essa dor e sentisse outra, eu ia deixar de sofrer. Mas aí, eu fiquei com medo da minha mãe me pegar. E aí eu fui pra longe, muito longe. E lá não tinha ninguém. Aí eu comecei. Eles começaram a gritar comigo. Os meus tutores nunca ficaram tão bravos comigo. Eles sentiram o cheiro, como eu. Eles me expulsaram de casa no mesmo instante que sentiram o cheiro. Parece que eu passei a ser imperfeito pra eles, né? Engraçado. Eu não me lembro de ter sido perfeito algum dia. Então fui embora. Era isso que eles queriam. Fui bem pra longe. Fui lá pro morrinho do trem. Passei a tarde toda lá. E só fumei. Daqui de cima dá pra ver a cidade toda. Não passa mais trem mesmo. Eu sempre fiquei aqui. Eu queria experimentar a dor. A
dor não é tão ruim assim. Ela alivia. Mas mesmo assim, eu não podia parar de me machucar. Porque aquela era a única forma de aliviar a dor que eu sentia. Então, eu fui pro mesmo lugar de sempre. Eu fui pro morrinho do trem. Eu e minha lâmina, que parecia chorar mais do que eu. Mas então, tinha uma garotinha lá. E ela me olhou no fundo dos olhos. E me olhou diferente. Meu isqueiro caiu. E eu parei. Eu pensei, o ser humano é mesmo ridículo. Se esse era o meu ponto inicial, agora eu comprovei. Então eu corri, eu fui pra longe. Ela me olhava com cara de assustada. Mas quem devia estar assustado com o que eu tava fazendo? Era eu mesma! Eu chorava tanto, minha visão estava toda desfocada. Eu não chegava a nada, eu só corria. E ela corria tanto que eu nem conseguia cruzá-la. Mas eu precisava saber quem é. Eu precisava saber porque ela conseguiu arrancar a minha dor de mim e me deixar sem. Por que aquela garota corria tanto? Parecia que aquela linha do trem era a única coisa que ela ia seguir pro resto da vida. Ela não parou. Eu vi uma luz forte vindo na direção. E um barulho agonizante. Eu achei que era Deus. Eu parei. Parei pra esperar. E será que ela parou? Ela me ouviu? E aquele olhar de quem carrega muito peso que precisa desabar. A luz veio cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Eu deixei o brilho me salvar. Eu deixei. Desabei. Olhar pela janela e ver o sol querendo respirar. Ou ir até a praia e ser mais um na multidão tentando se afogar nas falhas tentativas de entender o mundo em seu estado mais normal. E na ilusão de um dia ter um abraço sem motivo especial. Tá vendo aquela estrela sorridente ali no céu? São espelhos e reflexos de alguém que se perdeu. Chama da esperança de um ser que se apagou. O olhar de uma criança rejeitada e sem amor. São milhões de brasileiros que não têm pra onde correr, mas que correm contra o tempo para no fim poder comer. Engolem tudo a seco com a sede de vencer. Mas que tempo vagabundo que escolheram pra eu nascer. Tá vendo aquela estrela solitária ali no céu? São sussurros e pedidos de alguém que se perdeu. Que um dia acabaria esse teatro, esse papel de um palhaço interpretando a falsidade de um ator. De um ator. De um ator. De um palhaço interpretando a falsidade de um ator. Ser humano ridículo, estúpido.